Meu nome é Daryl Ankei. Há 40 anos, eu canalizo uma entidade extraterrestre que chamamos de Bashar. Bashar é um especialista em primeiro contato de sua civilização, chamada Ezazani, que existe numa realidade paralela. Se sobrepusessemos a realidade deles à nossa, o planeta dele estaria a cerca de 500 anos-luz, na direção da constelação de Órion. Ele nos trouxe muita informação nos últimos 40 anos, e vamos explorar e compartilhar parte dela hoje nesta série. Minha experiência com ele começou em 1973, quando tive 2 avistamentos de OVNIs em pleno dia aqui em Los Angeles, o que me levou a investigar o que aquilo significava. E me levou a entender que Bashar e eu fizemos um acordo para esta canalização antes desta vida. Gostaríamos de apresentar essa informação a vocês nesta série. Não sei se consigo precisar este dia do seu tempo. Como estão? Somos a terceira raça híbrida. Existem 2 antes de nós e 2 depois de nós, formando 5 raças híbridas. A humanidade na Terra está evoluindo para a 6ª raça híbrida, como parte de sua evolução natural, sua capacidade de elevar sua frequência, sua vibração, e se tornar parte da família galáctica de fato. Já que começamos esta série com a pergunta, de onde viemos? Seria apropriado que terminemos a série com a pergunta, para onde estamos indo? A humanidade está evoluindo. Com tudo que falamos sobre interações com ETs e a consciência de guias espirituais, onde tudo isso nos leva? O que estamos nos tornando como espécie? Bem, segundo Bashar, o futuro reserva muitas experiências interessantes, muita promessa para o que nosso potencial realmente significa. Com a ideia das civilizações híbridas que Bashar mencionou, uma coisa se destaca. No nosso futuro, a possibilidade de encontrar não apenas extraterrestres de diferentes civilizações, mas a prole real de alguns programas e agendas de hibridização que ocorreram nas abduções alienígenas. Pois muitos abduzidos relataram terem recebido bebês híbridos, que são uma mistura entre humanos da Terra e os Greys. E espera-se que eles se acostumem com eles, os amem e lhes ensinem como é viver na Terra. Isso aponta para a ideia de que um dia o contato aberto pode não ser apenas com extraterrestres de outras civilizações, mas com nossos próprios filhos híbridos que podem, eventualmente, vir morar entre nós. E, com o tempo, talvez se misturem conosco, ajudando a Terra e a humanidade a evoluírem para o que Bashar chama de 6ª raça híbrida. Agora, o que isso significa? Muitas pessoas podem se opor a essa ideia, mas Bashar explicou que este não é um mecanismo incomum para a evolução de uma espécie.
Que existem, de fato, espécies no universo que usam material genético para aprimorar uma civilização. Eles as misturam com outras, e, como sabemos, a diversificação e a mistura de material genético é uma forma de tornar uma espécie muito, muito mais forte. A ideia, então, é que este é um mecanismo que existe no universo para evoluir uma espécie. A ideia de extrair DNA e misturá-lo com o DNA de outra espécie que seja compatível com eles. Novamente, como dissemos antes, a ideia que muitos cientistas simplesmente ignoraram foi o conceito de dizer: bem, por que todos esses alienígenas de que as pessoas falam são tão parecidos com humanos? Bem, novamente, eles podem não ser realmente alienígenas, ou podem ser geneticamente relacionados a nós. Por que se podemos ter seres criados a partir do DNA de um humano da Terra e de um Grey? Então isso deve indicar que não somos tão diferentes, que somos geneticamente compatíveis até certo ponto. O que significa que somos relacionados uns aos outros. E esta é a história que discutimos em relação aos Greys vindo para a Terra. Mas tudo isso, de muitas formas, nos ajuda a acelerar, porque muitos abduzidos também falam que, uma vez expostos aos Greys, uma vez a bordo de suas naves, uma vez que passam por essas experiências de abdução, eles voltam não apenas mudados em sua visão de vida, mas também em suas habilidades. Muitos abduzidos falam em ter mais telepatia em suas vidas, mais habilidades psíquicas em suas vidas. Que quando somos expostos a essas diferentes vibrações, algo se abre em nós. E pode, de fato, desbloquear alguns dos marcadores em nosso DNA que discutimos, que foram colocados lá pelos Anunnaki há muito tempo. Então, podemos estar prestes a vivenciar um novo renascimento do que significa ser humano. E, de fato, Bashar até comentou a ideia de que talvez ainda não sejamos plenamente humanos. Que podemos estar nos tornando mais humanos, e a ideia dos Greys se misturando conosco, os híbridos se misturando conosco. A ideia de que já podemos ser o produto de muitas outras fontes extraterrestres. Como Homo sapiens hibridizados, nos dá um vasto potencial para nos expressarmos de muitas formas diferentes no futuro. Agora, uma das coisas que Bashar mencionou é a ideia de que estamos no que ele chama de um prisma de divisão. E o que isso significa para ele é voltar à ideia de realidades paralelas. Existem infinitas versões paralelas da Terra que coexistem com a nossa. E que estamos constantemente mudando de uma realidade para outra, de uma versão da Terra para outra. E, ao mudarmos nossos sistemas de crenças, navegamos por essas diferentes versões da Terra, para experienciar algo cada vez mais próximo da vibração e da versão da Terra que preferimos. E isso acontece tanto na direção positiva quanto na negativa. Aqueles que optam por escolhas negativas experienciarão terras que refletem mais a negatividade. Aqueles que optam por escolhas positivas experienciarão versões da Terra mais orientadas para o positivo. Eventualmente, ele disse que o prisma de separação será tal que não interagiremos necessariamente com ninguém cuja vibração seja completamente incompatível com a nossa. As pessoas desaparecerão dessa realidade de uma forma ou de outra. E, em última instância, só interagiremos com pessoas que estejam, ao menos em algum grau, na mesma sintonia que nós. Atualmente, ele disse que ainda podemos nos ver, ainda podemos observar escolhas sendo feitas que são vibracionalmente incompatíveis com o que preferimos. Mas isso é para nos dar a opção de, em última análise, escolher o que realmente preferimos como caminho. O que vamos explorar. Mas, eventualmente, o prisma de separação, como trilhos de trem saindo de uma estação, ficará cada vez mais largo e distante. E será mais desafiador ir de um trem para outro, eventualmente. Como Bashar explicou em sua própria civilização, em sua evolução, eles se acostumaram tanto à ideia de uma realidade positiva, que seria uma luta para eles escolher algo oposto, essa energia negativa para eles.
Seria muito desafiador para eles fazer isso porque há muito impulso em sua sociedade coletiva, que é telepaticamente conectada para escolher uma experiência positiva. Então, assim como nos acostumamos à ideia de experiências negativas ao inverter nossa evolução e progredir para o futuro, pode ser que, à medida que aprendemos a escolher sistemas de crenças mais positivos, também sejamos imbuídos desse impulso, dessa inércia de ser eventualmente incapazes de retroceder. Incapazes de escolher a negatividade, incapazes de acreditar em crenças baseadas no medo. E acho que isso dirá muito sobre para onde a humanidade está evoluindo. Porque a ideia é que, uma vez que você tem um grande coletivo focado em uma certa direção vibracional, então será muito mais fácil para todos os outros se juntarem, se assim desejarem. Ainda lhes dá a oportunidade de escolher, ainda temos o livre-arbítrio para fazer isso. Mas isso facilita, e é por isso que, quando usamos coisas como a fórmula de Bashar, quando a aplicamos em nossa vida, quando nos tornamos um exemplo vivo do tipo de escolhas positivas que outras pessoas podem fazer ao ver a alegria que isso nos proporciona, estamos os ajudando a expandir sua capacidade de escolher um tipo diferente de realidade. Não podemos forçá-los a escolher e nem deveríamos. Não é da nossa conta o que eles escolhem fazer com as informações que Bashar entrega. Ele sabe que não é da conta dele. Ele tem que deixar para cada um o livre-arbítrio de escolher o que funciona para si. Porque não conhecemos o caminho de todos os outros. Não sabemos o que suas almas escolheram passar. Eventualmente, talvez alguém daqui a 10 anos se lembre, sim. Lembro que ele disse isso ou lembro de ver aquela pessoa vivendo uma vida de alegria. E me perguntei o que os permitia fazer isso, e talvez eles se conectem a isso então. Mas todos devem se lembrar de que somos espíritos infinitos e eternos. Não há pressa. Não há correria. Temos todo o tempo da existência. Então, o que não aprendermos hoje, aprenderemos amanhã, daqui a 1000 ou 1 milhão de anos. Porque sempre teremos desafios, sempre estaremos aprendendo, sempre estaremos crescendo. Porque nunca começou e, portanto, nunca terá fim. Agora, a ideia de nossa evolução, quando as crianças híbridas vierem viver entre nós, se vierem, será algo que nos levará exponencialmente a outro nível. Porque eles exibirão todas as características que aplicamos a seres avançados. Serão mais telepáticos. Serão mais psíquicos. Estarão mais em contato com quem e o que são. E como Bashar disse, muitas das crianças que nascem hoje na Terra não são apenas uma nova geração. São uma nova espécie. Elas têm genéticas diferentes. Têm um entendimento mais profundo. Não esquecem tanto quem são. Ao conversar com muitas crianças hoje, elas falam de coisas muito espirituais. Falam de reencarnação, de ter memórias de outras vidas. Falam de ter vivido em outros planetas. Acho importante que os adultos não levem tudo ao pé da letra, mas que as ouçam, pois muitas crianças têm as respostas para nossas perguntas. Se apenas as ouvirmos de uma forma diferente, elas estão chegando a uma realidade onde provavelmente interagirão com extraterrestres em suas vidas. Lembre-se que quem nasceu nas últimas décadas nunca viveu num planeta onde o espaço não fosse uma realidade. Temos viagens espaciais desde o final dos anos 60. Então, isso é normal para eles. Cria uma mentalidade diferente quando isso faz parte da sua existência diária. Parte do seu conhecimento de que pode haver vida em outros planetas. Isso te abre completamente de uma forma diferente. Acho que essas crianças, essa nova geração, essa nova espécie que está chegando, vão desempenhar um grande papel na evolução da humanidade, nos levando a novas direções e abrindo nossas mentes para novas possibilidades. Então, é algo a se observar. É algo para interagir. E a ideia, novamente, não é só sobre extraterrestres, mas também sobre nossas conexões espirituais. A civilização de Bashar fala que é muito desafiador para nós. Se quer imaginar como é a realidade deles, pois ele disse que não se trata apenas de um bando de extraterrestres andando pela superfície de um planeta ou voando em naves espaciais. Eles evoluíram a ponto de ele se descrever como quase físico. O que significa que tem traços de espírito e de seres físicos. Isso é algo que pode existir no nosso futuro também, talvez em 1000 anos.
Mas a ideia é que eles têm qualidades que lhes permitem vivenciar a realidade. Como se estivessem caminhando por um sonho multidimensional. Onde podem se comunicar com espíritos, onde quem parte não se foi. Eles ainda estão lá, podem se conectar e se comunicar com eles. E isso é algo que estamos aprendendo a fazer também. É algo que conseguimos fazer há milhares de anos. Claro, muitos duvidam, muitos ridicularizam. Mas, novamente, à medida que nos abrimos para diferentes possibilidades, à medida que começamos a falar sobre a ideia, vinda de experiências de quase morte, de que uma realidade espiritual existe, à medida que nos abrimos para a ideia de que UFOs são reais, mesmo que não admitamos necessariamente que fenômeno representam, esses tipos de ideias abrem discussões, e essas discussões abrem a mente. E nos abrem para mais e mais possibilidades do que é provável no nosso futuro. E no que podemos nos tornar como espécie humana. E o que realmente significa ser humano. E o que realmente significa ser um ser espiritual. Então, vamos falar um pouco sobre essas habilidades futuras que podemos adotar. Todos têm o potencial. Nem todos seguem o caminho para expressá-los, mas todos têm o potencial. Do ponto de vista de Bashar, muito disso é sobre redefinir o que essas coisas são e como funcionam. Um bom exemplo é a ideia de telepatia, que Bashar define como teleempate. A ideia é que pensamos a partir da definição antiga, a definição desatualizada, de que telepatia é ler a mente de outra pessoa. Não é isso que Bashar diz que é. Quando você está na mesma sintonia ou frequência vibracional que outra pessoa, você tem os pensamentos que acompanham essa frequência. Como explicamos em outro episódio, você só pode perceber aquilo cuja vibração você é. Por outro lado, você vai perceber tudo que é relevante para a frequência em que está. E telepatia é a ideia de que, se você está na mesma frequência de outro ser humano, você terá pensamentos semelhantes ao mesmo tempo que eles. É por isso que pessoas apaixonadas muitas vezes sabem exatamente o que o outro está pensando. E conseguem terminar as frases um do outro, porque estão na mesma sintonia. Eles estão tendo os mesmos pensamentos ao mesmo tempo. Então, telepatia não é ler a mente de outra pessoa, é ler a sua própria mente. Mas você está lendo os pensamentos na sua mente que estão em harmonia com os pensamentos da mente de outra pessoa. Ao mesmo tempo, porque vocês estão na mesma frequência. Então, quando aprendemos a redefinir do que se tratam algumas dessas habilidades, acho que começaremos a vivenciá-las mais e em mais pessoas. Porque teremos uma compreensão mais profunda de como são criadas. Outro exemplo pode ser algo como o déjà vu. Quase todo mundo já vivenciou essa ideia. E, da perspectiva de Bashar, pode haver muitas razões para a experiência de déjà vu acontecer. Uma delas remete ao que falamos em outro episódio sobre realidades paralelas. Se você se conecta a outras pessoas em realidades paralelas, até mesmo outras versões de si mesmo, por assim dizer, que estão vivendo outros tipos de vida, tomaram outros caminhos diferentes dos seus em uma versão paralela da Terra. Se você consegue acessar isso, e às vezes pode haver um blade-through ou um acesso inconsciente, você pode conseguir captar algo que alguém, outra versão sua em outra realidade, já fez, algo que você ainda não fez, mas está prestes a fazer. Se você capta o que essa pessoa fez, por quê? Por alguma razão. Suas frequências vibracionais se sobrepõem e vocês caminham juntos. E a informação é trocada ou baixada em algum nível entre vocês. Então você pode sentir de repente, ao chegar àquela situação em particular, que eu já fiz isso antes, parece muito familiar. Eu sei exatamente o que vai acontecer, porque parece que já fiz isso. Então, uma possível explicação pode ser que você está recebendo um blade-through de uma versão paralela sua em outra realidade que já fez aquilo. Outra possibilidade é que, como espíritos, tendemos, talvez não para cada pequeno detalhe, mas tendemos a meio que planejar a vida que vamos viver na realidade física. Criamos uma espécie de projeto para a vida inteira. Os desafios que enfrentaremos, os temas que estamos explorando, tudo isso. E talvez, às vezes, incidentes muito específicos com um timing muito preciso.
É muito conhecido que, às vezes, certas pessoas sabem o momento exato de sua morte. Elas preveem, e é exatamente quando morrem. Então, pode ser que algumas pessoas deixem esse tipo de coisa meio em aberto. Para o que quer que aconteça quando terminarem sua exploração da realidade física. Para que possam partir a qualquer momento. E algumas pessoas podem ser muito, muito intencionais. Sobre o momento em que vão despertar de volta ao espírito. Então, a ideia é que se de fato temos algum tipo de projeto para a vida que vamos viver como um ser físico. Então, às vezes, enquanto a vivemos, pode haver um pouco de vazamento. Acessamos esse projeto e sabemos antes da hora, por assim dizer. Algo que faremos, para que, quando novamente alcançarmos esse projeto, algo que planejamos fazer na vida física, pode parecer muito familiar, como se já tivéssemos feito. Porque já existe no projeto não físico. Porque este é o verdadeiro significado de como é em cima, é embaixo. Não é o contrário, não é como é embaixo, é em cima. É como é em cima que tudo começa, onde estabelecemos tudo. Onde tudo realmente existe e então transmuta. E desce e cristaliza nesta experiência física. Porque a experiência física é o sonho que planejamos ter. Então, quando chegamos a captar esse projeto, podemos sentir que já estivemos aqui antes, de alguma forma, em algum nível. E, portanto, temos essa experiência de déjà vu. Bashar disse algo muito interessante sobre a realidade física. Ele disse que o modo como sabemos que a realidade física não é real. O modo como sabemos que a realidade física é uma ilusão. É que ela se deteriora. O que é real é para sempre. O que se deteriora é uma ilusão. E a razão pela qual precisamos dormir à noite, do ponto de vista dele, é que estamos nos reconectando com nosso espírito. Em certo sentido, estamos recarregando as baterias para perpetuar e manter a ilusão da realidade física. Por que precisamos mantê-la atualizada? Precisamos imbuí-la de energia repetidamente. Porque não é real. Ela se dissolve, desintegra, deteriora. E precisamos mantê-la dia após dia. Então, dormimos à noite por muitas razões diferentes. Mas uma delas é nos reconectarmos com o espírito. Recalibrar nosso caminho. Olhar o projeto que estabelecemos. Decidir se vamos mudar as coisas. E reenergizar a ideia de manter aquela realidade ilusória que nos dá a oportunidade de nos descobrirmos de uma forma diferente. Então, isso é outra coisa que ele disse sobre o que é a realidade física. E acho que, à medida que percebemos isso, e temos mais experiências da verdadeira natureza da realidade, a verdadeira natureza da ilusão, então podemos começar a entender como usar o poder da ilusão, em vez de cair na ilusão de poder, que geralmente não funciona quando vem da mente física. Porque a mente física, por mais que queira, não está no comando. A mente superior, o ser como um todo, é quem está guiando. É quem define o caminho. A mente física tem o livre-arbítrio para fazer como quiser. Digamos que você seja uma pessoa específica. Esse é o seu caminho nesta vida. Esse é o corredor único por onde você vai caminhar. Tudo o que você fizer, fará com essa personalidade. E você não pode fazer de outra forma senão como essa pessoa. Mas como você caminha por esse corredor, é com você. Você pode correr, voar, rastejar. Pode ser feliz, triste, pode olhar em cada porta ao longo do corredor. Pode ignorar tudo, ir rápido, ir devagar. É com você, esse é o seu livre-arbítrio. Mas o destino é que você vai percorrer esse corredor. E o destino é o livre-arbítrio do seu espírito total, determinando que você terá esta experiência de vida. Então, destino e livre-arbítrio andam de mãos dadas. E quando aprendemos a entender como a realidade funciona, como ela é estruturada desta forma, uma vasta gama de novos entendimentos e novas experiências se abrirão para a humanidade. Experimentaremos a evolução de uma forma muito mais ampla e expandida. Faremos conexões com coisas que achávamos que nem existiam, como extraterrestres e seres espirituais. Recuperaremos e assumiremos nossa verdadeira natureza, como seres maiores, como seres espirituais, em uma jornada espiritual na realidade física. Porque não há nada sobre a realidade física que não seja espiritual, já que é criada a partir do espírito. É uma forma que o espírito tem de se compreender, de crescer, de aprender sobre si mesmo e de se descobrir de uma nova perspectiva. E isso é um ato muito espiritual. As ações mais físicas são verdadeiros atos do espírito.
quando você as faz em sintonia com a ideia de que você é um ser maior, que você entende que está à sua escolha, você entende que está no comando disso, você tem controle sobre isso, e você escolhe sistemas de crença que andam de mãos dadas e estão harmoniosamente alinhados com a sua verdadeira vibração essencial. E você vive uma vida de alegria e paixão. E é isso que estamos aqui para aprender. Esta é a era de transformação que está ocorrendo em nosso planeta. Esta é a evolução da espécie humana. Esta é a direção em que podemos seguir, se assim escolhermos. Mas cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, decidir para nós e qual é o nosso verdadeiro caminho. E todos nós temos a capacidade de fazer essa escolha. No fim das contas, e tudo que compartilhamos aqui com vocês nesta série, gostaríamos de lembrar a vocês que tudo isso é sobre quem somos na galáxia, na realidade, e que os ETs estão vindo até nós, porque enviamos o convite para o contato aberto, e eles nos pedem para integrar sua família galáctica. E estamos evoluindo. Aqueles de nós que escolhem de Homo sapiens para Homo galacticus, onde cruzaremos as estrelas, ocupando nosso lugar entre as estrelas, com todos esses outros seres que fazem parte da nossa família. E então nos espalharemos e compartilharemos o que aprendemos aqui na Terra com outros que estão abertos a isso, em outras civilizações também. O futuro é muito expansivo. Tudo o que precisamos fazer é estar dispostos a nos aventurar, além de nossas expectativas, além de nossas suposições, além de nossas insistências, e seguir nosso fluxo, nosso verdadeiro fluxo natural. Porque cada um de nós tem uma corrente no oceano da criação, e nossa corrente sabe exatamente aonde precisamos ir. Então, juntem-se a nós neste fluxo. Seja seu verdadeiro eu. Haja com sua paixão. Isso faz toda a diferença. Eu sou Dario Anka. E agradeço do fundo do meu coração por assistir a esta série. E agradeço por participar desta aventura que chamamos de vida. Boa noite.